Hoje nós vamos apresentar um trabalho de matemática sobre cones. Os integrantes do grupo são Isadora Balbino, Júlia Neves e Thaís Moreira. Bom, primeiramente, o que é um cone? O cone é um sólido geométrico que é estudado na geometria espacial. O cone é conhecido como um dos corpos redondos ou sólidos de uma revolução, por ele ter uma base circular e constituído a partir da rotação ou revolução de um triângulo. Um dos seus elementos importantes são as geratrizes, representados na imagem como G. Elas são semirretas infinitas que ligam do vértice às extremidades da circunferência. O cone é constituído por um círculo e um vértice, que está apontado como V. Todos os segmentos possíveis sólidos entre o ponto V e o ponto C formam um cone. Por meio da sua base circular, temos um raio, que é importante para fazermos os seus cálculos e estudos geométricos. Também temos a altura, que condiz somente o cone reto, o espaço do vértice e da sua base. Para calcularmos a geratriz de um cone reto, nós utilizamos da altura h, raio r e a geratriz g, aplicando o teorema de Pitágoras. G é a hipotenusa do triângulo, h e r são os catetos desse triângulo. Então temos que g ao quadrado é igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. As classificações do cone. O cone é classificado em 3 tipos: reto, oblíquo e equilátero. O cone reto é aquele em que o vértice e o centro do círculo do cone formam um ângulo reto. E um dos exemplos que podemos dar do cone reto é o chapéu de festa infantil. O cone oblíquo é aquele em que a linha que parte da sua base não é perpendicular ao eixo. O ângulo formado é acima de 90 graus. Já o cone equilátero tem uma peculiaridade em relação à sua base, porque a medida é 2 vezes o raio. O cone equilátero, em outras palavras, é formado por 2 triângulos completamente iguais. O volume do cone. O valor do volume do cone é obtido multiplicando-se a medida da área de sua base, que é o AB, por sua altura, que é o H, e assim dividindo o resultado por 3. A unidade de medida padrão do volume de qualquer sólido geométrico é o metro cúbico, e dela são derivadas o milímetro cúbico, o centímetro cúbico, o decímetro cúbico, o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Sabendo que a base de um cone é sempre um círculo, podemos substituir na fórmula do volume do cone a área da base do cone pela fórmula da área do círculo. Nessa forma, o R é o raio da base do cone, que é o círculo, e o H é a distância do vértice ao centro da base, formando um ângulo de 90 graus, no caso, a altura do cone. Elementos de um cone. Para facilitar o cálculo do cone, é bom conhecer os elementos que o constituem e as fórmulas/expressões mais usadas no problema desse conteúdo. O primeiro é um cone chamado oblíquo e o segundo um cone reto. Nesse caso, o V é o vértice do cone, o G é o segmento de reta chamado geratriz do cone, o R nesse caso é o raio do cone, que também é o raio de circunferência da base desse sólido, e o H é a altura do cone. E a fórmula da área do círculo, que é igual à área da base do cone, pode ser usada para encontrar o raio quando este não for fornecido pelo exercício ou pela situação. Agora vamos falar sobre a área do cone, que corresponde à medida da superfície do cone. A área é calculada somando a área da base pela área da lateral cônica. Como calcular a área do cone? A área do cone é calculada somando-se a área da base com a área lateral. Para calcular a área da base, é o mesmo que calcular a área de uma circunferência. Para calcular a área lateral, precisamos planificar a lateral cônica sobre um plano. Para calcularmos a área da base do cone, usamos a seguinte fórmula. A área da base do cone é igual ao número π vezes o raio de circunferência da base elevado ao quadrado. Para calcularmos a área lateral do cone, usamos a seguinte fórmula.
Número π vezes o raio da base vezes a medida da geratriz que forma a lateral cônica. Para calcularmos a área total, usamos a seguinte fórmula: número π vezes o raio da base vezes a medida da geratriz mais o raio da base. Agora vamos falar sobre a área do tronco do cone. Se cortarmos uma parte do cone, obtemos um cone contendo duas bases. Uma parte contém o vértice do cone, chamada de base menor, e a outra contém a base do cone, chamada de base maior. Essa nova figura possui duas bases opostas e paralelas, e a altura equivale à distância entre essas bases. Para calcularmos a área da base menor, usamos a seguinte fórmula: número π vezes o raio da base elevado ao quadrado. Para calcularmos a área da base maior, usamos a seguinte fórmula: número π vezes o raio maior elevado ao quadrado. Para calcularmos a área lateral, usamos a seguinte fórmula: número π vezes a medida da geratriz vezes o raio maior mais o raio menor. E agora, para calcular a área total do cone, usa-se a seguinte fórmula: a área da base maior mais a área da base menor mais a área da lateral.